Aos 33 anos, eu decidi que eu vou reiniciar mais uma vez na minha carreira. Eu cheguei a um ponto que eu estava vivendo muito num piloto automático e os meus dias estavam chatos. Eu não via eu aprendendo nada novo e eu decidi que era hora de dar um passo e fazer uma coisa diferente, porque eu não estava feliz mais no lugar que eu estava. E foi bem difícil, foi bem confuso e deu muito medo no início, porque eu comecei logo a pensar, mas e se tu começar essa coisa, tu vai ter que investir tempo, tu vai ter que se dedicar a isso, e se no final não der certo, tu vai perder todo o teu tempo. E depois eu fiquei pensando, nada nessa vida é garantido, né? Nada. Às vezes a gente estuda e no final a gente nem consegue exercer a carreira que a gente estudou tanto. A gente realmente não tem como garantir nada no futuro. A única coisa que a gente pode fazer é tentar. E tentar em si só já é o benefício. Então, demorou um pouco para eu entender isso. E eu pensei, mas você poderia fazer qualquer outra coisa. Nada vai garantir nada no final. Então, por que não tentar, né? Tipo, se não der certo, você ainda vai ter todos os aprendizados, todas as coisas que aconteceram durante esse período, que já vai ser um ganho. Então, eu decidi que eu ia tentar. Eu ia testar e ia ver o que ia rolar. Quando eu comecei a lembrar de todas as minhas escolhas anteriores, porque eu já fiz muita coisa na minha vida, eu lembro que, tudo que eu decidi fazer, nada era garantido no final. Mas eu mesmo assim fui e fiz. E só o ato de você dar o primeiro passo, ele já cria uma nova realidade. Pode ser que você não desejava, mas você já está ali criando uma nova experiência e você não vai ficar mais naquele lugar que você estava. Você vai estar se desafiando e aprendendo. E foi assim quando eu decidi mudar de país. Eu não sabia como é que a minha vida ia ser quando eu chegasse no outro país. Foi assustador, mas eu era bem mais nova e eu nem pensava nas consequências. Mas quando eu me lembro assim, se fosse eu, nesse momento da minha vida, tendo que tomar aquela decisão que eu tomei, eu ia pensar 300 mil vezes mais. Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais medroso a gente vai ficando. A gente fica sem querer testar as coisas, porque a gente já está acostumado a fazer as coisas de certa forma e o que acontece é a gente não desafia mais o nosso cérebro. O que eu acredito que não seja uma coisa boa. Então, quando eu lembro, né, de quando eu decidi morar fora, de quando eu decidi fazer minha carteira de motorista, eu não sabia o que ia acontecer. E quando você decide dar o primeiro passo, né, e você começa essa transformação, você vai adaptando, você vai aprendendo, e a vida é isso. Então, atualmente, né, eu tenho trabalho, eu estou trabalhando. O que foi uma coisa que demorou, foi outra coisa que eu tive que decidir, tive que passar por desafios, mas quando eu finalmente consegui, eu decidi que não era aquilo que eu queria, tá tudo bem, a gente pode ir tentar outra coisa. E o que foi que eu decidi, né? Eu decidi, dentre outras coisas, gravar meus vídeos para o YouTube. Agora, eu amo o YouTube, né? Porque aqui você pode realmente destrinchar as suas ideias e entrar em detalhes.
E toda vez eu ficava tentando falar lá em outros aplicativos, né, sobre as minhas experiências, mas aí eu ficava pensando, gente, o pessoal não vai assistir isso tudo. Não vai assistir isso tudo, porque é muita coisa. E eu falo muito, eu gosto de dar exemplos, então eu disse pra mim mesma, vamos fazer nossos vídeos, mas vamos fazer no YouTube. E quem tiver, né, vontade de assistir, vai assistir de onde veio tudo e pra onde é que tudo isso tá indo, né, aqui neste canal. E uma coisa que, tipo, me paralisou foi que eu não gosto de aparecer muito assim, falando da vida, né? Eu só gosto de postar as coisas boas nas redes e decidi postar essas experiências e essas minhas ideias. Tem sido difícil, porque, primeiramente, né, eu decidi postar sem saber se alguém ia querer assistir. Já começa daí, quando a pessoa posta algo na internet, é porque, né, ela quer que tenha um engajamento. Então eu comecei a postar sem nem saber se tinha alguém interessado em assistir. Mas assim que eu comecei a noiar com isso, né, ai, mas ninguém vai assistir, não sei o que, vai se passar, ai, mas isso e aquilo, eu voltei assim ao centro e eu me lembrei, mas se ninguém assistir, não tem problema. A gente vai continuar postando e isso vai tirar a gente da zona de conforto, né? E vai melhorar nossa pronúncia, vai melhorar, porque eu sou muito tímida para falar com a câmera, tipo, falar mesmo. Eu fico sempre preocupada com 1000 coisas, né? E, enfim, se ninguém assistir, você ainda vai estar ganhando algo, que é, você vai melhorar a sua pronúncia, você vai explicar mais claramente, porque, gente, eu mudo de assunto, às vezes eu não sou muito clara com as minhas ideias, e o YouTube, como é um vídeo, né, eu estou fazendo aqui uns vídeos muito, muito longos, eu tô aprendendo a não perder o fio da meada, sabe? E, enfim, tá tendo vários pontos positivos, mesmo sem ninguém assistindo. Ninguém assiste. Mesmo sem ninguém assistindo. E com o tempo, gente, agora faz um mês que eu comecei a postar, né? Tem algumas pessoas que assistem. Não sei quem são. Se você está assistindo, me dá um oi aí nos comentários. Mas eu tô vendo que tem umas pessoas que estão assistindo e pra mim tá sendo ótimo. É isso, gente. A ação gera o crescimento. Não tem crescimento sem ação, entendeu? Simplesmente, se você quer fazer alguma coisa, você tem que dar o primeiro passo. Sem se importar com... se vai ser difícil. Mas o pessoal vai criticar. Mas o pessoal vai falar de mim. Não existe crescimento sem você se arriscar. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir lá e dar a cara a tapa. É isso. E depois que você dá a cara a tapa, vai vir várias dificuldades, mas você vai ter que ter força para continuar mesmo com todas as adversidades. E depois, né, você vai colher os frutos. Ou se não colher os frutos, você vai ter aprendido com tudo que você já fez. Então, eu acredito nisso. E eu acho isso uma mensagem importante de se passar, porque eu por muito tempo achei que eu vou testar essa coisa hoje. Se não desse certo, amanhã eu já não testava mais. Mas não é isso, gente. A gente tem que tentar e ir melhorando a cada tentativa. Então, é realmente o caminho, né, que importa. E eu lembro agora de outro exemplo. Ano passado, eu decidi tirar minha carteira de motorista do Reino Unido. Eu não sabia se ia passar. Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu
fiquei ansiosérrima, chorando. Gente, foi assim, um baque, sabe, na minha mental health, que eu nem precisava passar, mas, enfim, eu decidi fazer e no final eu poderia perder tudo, eu poderia reprovar e daí eu ia perder o dinheiro, ia perder tudo, né? Mas, enfim, no final deu certo, eu passei. Mas se não passasse, né? Se eu não passasse, eu teria duas escolhas. Ou eu ia desistir, e daí pronto, a gente resolveu que não passei. Ou eu ia continuar tentando, ia fazer mais aulas. Eu não era mais a iniciante de quando eu comecei. Já ia estar com alguma coisinha ali, né? Eu já tinha alguns aprendizados. E daí eu só ia continuar. E por isso que muita gente falha nas coisas, sabe? Porque elas desistem muito cedo. Às vezes elas já estavam bem perto, e daí elas desistem. E daí quando você desiste, acabou-se. Quando desiste realmente é o fim da picada. Eu decidi fazer umas coisas novas, já decidi desde o ano passado. Eu decidi começar a gravar esses vídeos no YouTube. Eu tive que lidar já com o primeiro mês, né, com... Gente, ninguém comenta nos meus vídeos. Eu sei que tem gente que assiste e eu sei que tem gente que curte, mas é só isso. E eu poderia ter ficado abaladíssima, né, porque demora pra mim, pra eu fazer, juntar minhas ideias todas e depois pra eu filmar e depois pra eu editar. E daí, imagina se eu, depois do primeiro vídeo, falasse, ai, mas nem bombou, pronto, não é pra mim. Pronto, realmente não ia ser pra mim não, gravar vídeo não. Mas aí, o que é que aconteceu? Eu continuei, né? Eu continuei. Gravei, agora já se passou um mês. Pode ser que esse canal não dê nada no final das contas, mas eu já aprendi até aqui. E quanto mais eu fazer isso, mais eu vou aprender. Então, se você tá querendo fazer algo, você tá com medo, você tá preocupado, dê o primeiro passo. E não se importe com essas coisas que você está criando na sua cabeça, porque você só vai conseguir algum resultado se você tentar. E daí, se você tentar por um período e não der certo, ok. Você pode decidir se você continua porque você gosta ou você para, porque, tipo, não é algo que você quer investir o seu tempo mais, né? No meu caso, eu gosto muito de gravar vídeos. Eu amo falar, eu amo explicar. Eu não gosto de aparecer, mas eu falo isso, que eu não gosto de aparecer, porque, na verdade, eu acho que eu tô mais preocupada com o que os outros vão achar, né? E é isso que me trava de aparecer. E, na verdade, eu gosto de gravar, entendeu? Mas eu não gravo porque... não gravava, né? Não gravava porque eu ficava muito preocupada com o que fulano ia pensar, o que é que ficando. Ah, mas o povo vai assistir, não sei o que, mas agora eu nem ligo mais. E é isso, gente. Se você tá com medo de algo, não espere a certeza chegar, porque ela nunca vai chegar. Agir é muito mais importante. Só dê o primeiro passo. E por hoje é só.